Namaskar a todos, todas, nessa quarta-feira de muito sol aqui em Araruama, quentura também, mas depois da semana que eu vivi, nunca mais eu vou reclamar da quentura de Araruama. E hoje estou aqui nesse programa, vestida de Amazônia, de roupa verde, com um colar dos povos indígenas do norte, com uma pulseira de jarina, um anel também de jarina. E eu estou aqui hoje para conversar de um assunto muito importante para a nossa vida. Então eu sempre faço uma saudação a quem entra primeiro. Hoje foi Kirana. Seja muito bem-vinda. Cheia de saudades. E daqui para frente eu vou conversar com vocês porque essas lives, elas têm uma base científica, mas ela não adentra muito aos conhecimentos científicos, químicos em geral. Apenas para a gente compreender as ligações, porque sem as ligações nós nunca vamos compreender o todo, porque tudo está interligado. Como aquela famosa frase de um chefe dos povos indígenas americanos, que ele dizia que nós somos os fios e o tecido Deus quem faz. Mas sem esse tecido, esse fio se arrebenta e perde a forma do tecido. E hoje é um assunto que provavelmente ele vai se estender, caso tenha interesse, e também porque cada live dessa eu recebo a intuição. Em meditação eu recebo, vou falar sobre esse assunto. Bem, esse assunto de hoje, que são os hormônios, eu quero começar com a imagem de chamada que eu coloquei, a foto que eu usei. Nessa foto eu estou à beira de um lago com a minha filha Ludmila e com minha neta Narayane. Mesmo que eu não botasse nome, mesmo que as pessoas que verão essa foto, não me conhecem, não conheça elas, vão identificar ali uma mulher mais velha, vão identificar uma mulher mais jovem e vão identificar uma criança. Por que que identifica? Por mais que eu pinte o meu cabelo, que eu cuide da minha pele, que eu vá para uma academia e fique com o meu corpo sarado, bonito, mesmo que eu bote um shortinho curto, mesmo que eu ponha uma roupa com um decote bem acentuado, que eu faço para parecer mais jovem, mas quem me olha imediatamente vai saber que eu sou uma mulher na década de 60 e daqui a pouco na década de 70. Se olhar para a Ludmila, vocês vão identificar que é uma mulher da década de 40. E olhando para a Narayane, uma menina abaixo de 10, quase chegando a 10. Esses são os sinais. E quem faz esses sinais no nosso corpo? Nossos hormônios. Os hormônios são, talvez, e tudo também é importante, mas ele é quem vai fazer essa ligação no corpo. Ele que vai dar a música, a tonalidade a um corpo. Os hormônios, eles foram feitos pela natureza com dois sentidos. Um, de preservar a espécie. Tanto animais como plantas, eles vão ter os hormônios.
mas eles também foram feitos para manutenção da vida. De que forma? Narayane, que está aí nessa fotografia, os hormônios sexuais estão amadurecendo no corpo dela para que ela possa, em algum momento, fazer a procriação. Os hormônios sexuais produzidos pelos meus ovários, eles já entraram em decadência. Mas ainda restam muitos hormônios no meu corpo para a manutenção da vida. E até quando vai isso? Os hormônios sexuais, eles, entre 40 a 60 anos, mulheres vão ter a decadência dos órgãos de produção dos hormônios sexuais. E os homens levam um pouquinho mais 5 anos, mais 10 anos, mas também vão entrar em decadência esses hormônios. Mas restam as outras glândulas para a manifestação da vida, para manter a vida. Embora, por mais duro que seja, a natureza, ela não nos quer quando nós não procriamos mais. Se vocês observarem uma árvore, se observarem um animal, logo que eles não procriam mais, eles entram em decadência e morte. Não é diferente com nós, com o nosso corpo. Nós vamos assim para frente até chegar aos 80 anos. Com 80, 90 anos, há uma decadência muito acentuada do corpo. E essa decadência acentuada do corpo se dá através do envelhecimento das glândulas. Porque as glândulas são as formadoras desses hormônios. E essas glândulas, são muitas glândulas no corpo, existem as glândulas principais, cada glândula vai ter uma função, mas elas não trabalham sozinhas, elas trabalham consorciadas. E aí elas lançam na circulação sanguínea estruturas químicas. Essas estruturas químicas, por si só, não garantem um efeito. Essas estruturas vão até uma célula, vão até um órgão, e lá é necessário que tenha um receptor. De que forma? Eu tenho a chave, mas não consigo abrir a porta. É preciso que eu coloque a chave na fechadura e que se encaixe. Aí eu abro a porta. Eu abrindo a porta, eu detono uma série de funções e que meu olhar também para o espaço interno vai ser mais amplo. Assim funciona o hormônio. Os hormônios, eles são mensageiros, produzidos pelas células, pelas glândulas de secreção endócrinas, ou as glândulas endocrinológicas. Isso a gente vê na internet, nos livros e tudo mais. Não é essa a novidade que eu venho trazer aqui. Também não trago muita novidade, eu trago observações minhas da vida, observações e estudos, claro, porque isso, a sabedoria, eu já expliquei aqui numa das lives, é como as pernas de um corpo, elas precisam trabalhar junto para o corpo não cair, ou seja, os estudos, a prática e as observações de maneira geral. Então, isso são os hormônios. Os hormônios são os mensageiros e os mantenedores da vida. São mantenedores e reprodutores, porque eles é que vão adicionar ao nosso corpo a condição reprodutiva. Muito bem. Nós temos
várias glândulas, como eu falei anteriormente, e glândulas principais, glândulas que fabricam, que produzem hormônios muito importantes para o nosso corpo e para a nossa vida. Eu pretendo, nos próximos encontros, fazer assim especificamente sobre uma glândula, sobre um hormônio, porque cada um desses hormônios dá uma grande viagem, dá um livro. Mas o que eu vou trazer hoje aqui? Eu sempre estou acionando a condição do saber e a condição da cura. Existe uma coisa que foi deixado, um legado que foi deixado para nós seres humanos. Esse legado data de 7.000 anos, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo. Esse legado se chama yoga. Práticas de asanas, práticas de respiração, condutas do yoga, relaxamento, abstração dos sentidos, meditação, vão empoderar as nossas glândulas, vão dar vitalidade às nossas glândulas. Porque imagina, um ser humano, ele só fica bem se as glândulas estiverem em bom funcionamento. E não existe nada que potencialize mais uma glândula do que práticas de asanas e respiração. Essas práticas vão nutrir fisicamente através de um aporte sanguíneo maior e também energético através das respirações. E eu sempre pergunto, meu Deus, o que faz os seres humanos a não praticarem asanas de yoga? Façam tudo, mas e os asanas? É porque eles não sabem, por isso que eu estou aqui conversando. Porque se eu faço uma compressão na garganta com uma respiração, eu estou nutrindo fisicamente a glândula tireoide. E vocês sabem que a glândula tireoide é a mais famosa entre as pessoas. Por que ela é famosa? Porque a gente bota a culpa nela. Ah, se eu engordei, é hipotireoidismo. Se eu emagreci, é hipertireoidismo. Se eu estou cansada, é hipotireoidismo. Se eu estou agitada, é hipertireoidismo. E realmente ela está sendo muito danificada, mas não é a razão principal que faz a deficiência do nosso corpo. E aí nós temos infinitos medicamentos, infinitos exames. Há pessoas que tiram a tireoide, outras que tiram nódulos na tireoide, e por aí vai. Mas a gente eu lembro aqui de uma coisa que é muito importante: o respeito profundo à medicina alopática, um profundo respeito a toda forma médica do momento que nós estamos vivendo, porque essa forma médica também está nos ajudando a nos livrar de doenças que no passado matava sem piedade. E hoje os processos de pesquisa médicos estão muito avançados e são formas de se juntar com as medicinas integrativas. É mais fácil fazer a leitura através de um exame que a pessoa traz, através de um parecer médico. E eu sempre estou lembrando isso para que não fique a ideia de que a medicina integrativa, a medicina ayurvédica, as terapias ayurvédicas estão contra. Não, nós estamos sempre a favor, porque se eu fico contra, eu polarizo, e se eu polarizo, eu não integro, e se não integro, não é vida. E aí, eu preciso lembrar de outra coisa. Essas glândulas e esses hormônios, vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem. Imagina uma célula, olha aqui o desenho, eu nunca trago desenho, mas imagina a célula.
A insulina, a estrutura química da insulina vai lá na célula e toca o receptor. O receptor, ele se abre e lá dentro da célula ele aciona um elemento químico. Esse elemento químico vai abrir as portas da célula para a insulina. Porque, como é o diabético? O diabético é uma pessoa que a insulina bate na superfície da célula, o receptor não recebe essa insulina, portanto, não manda mensagem para dentro da célula, e por não mandar mensagem para dentro da célula, a célula não se abre para a recepção da insulina. E o que acontece? Como não se abre, porque a insulina é quem vai metabolizar os açúcares, onde que ficam os açúcares? Circulando no sangue. Aí vai fazer um exame, aparece lá a diabetes, elevação da glicose, porque a célula está fechada. E como a célula está fechada, essa glicose fica circulando. E célula precisa de glicose, porque sem a glicose, sem a oxigenação, não vai formar a energia de vida. Por isso que o diabético sempre tem um problema da baixa de açúcar. E aí, essa pessoa com baixa de açúcar, ela vai formar a hipoglicemia, por isso que ela tem uma crise, por isso que ela está sempre cansada. Isso é um exemplo que eu estou dando. Uma outra coisa muito séria que a gente pode abordar em um outro programa são os nossos hormônios sexuais, principalmente o estrogênio. O estrogênio é o hormônio que vai ajudar o nosso corpo a procriar, a amadurecer os óvulos e assim por diante. Só que nós temos um problema social nesse momento muito grande. Eu não quero dizer que isso seja razão sine qua non dos casos de cânceres, mas sabemos que as células cancerígenas, elas dependem de um aporte de estrogênio para que elas possam se nutrir. E de onde vem? Aí vem a estrutura. A estrutura do estrogênio, que vai lá no ovário, que tem um receptor, que vai ajudar a produzir hormônios para a fecundação. Essa estrutura, ela não está simplesmente no nosso corpo. Essa estrutura tem elementos que a indústria produz com muitos parecido com a estrutura química do estrogênio, que são os xenoestrógenos. Os xenoestrógenos hoje permeia toda a nossa indústria e que nós ingerimos de uma forma muito ingênua e também ignorante de ignorar. Por exemplo, a estrutura do bisfenol, que são elementos dentro dos plásticos, que formam os plásticos. Quando nós tomamos uma bebida quente dentro de um copo plástico, ele libera bisfenol e nós ingerimos. Então, observem isso. Outra coisa, os fitoestatos que estão nas loções, inclusive loções de bebês,
que também tem estruturas parecidas com o nosso estrogênio. Outra coisa que tem estrutura parecida no fitoestato, parabeno. Parabeno é uma das coisas mais danosas para a nossa vida. E sabe onde que o parabeno está? Em quase todos os produtos de beleza. Desde loções para pele, maquiagem, filtro solar, tudo isso nós vamos ter lá na sua estrutura parabenos. Poucas pessoas sabem que o parabeno, por que é cancerígeno? Porque aumenta a taxa de estrogênio no nosso corpo. Isso é o que a gente tem. Olha, quando usamos plástico, inclusive o papel higiênico, os alimentos que não são orgânicos, eles têm uma taxa muito alta. E fora aquilo que nós já conhecemos há muito, que são os animais que recebem hormônios para crescer. Então, nós temos a pandemia do frango. De tudo que a gente não, que eu também, graças aos céus, eu não como, mas o frango é um dos alimentos piores para a nossa vida, porque aquele peito enorme, aquilo é produto de hormônio. O hormônio está na ração do gado, o hormônio está em outro lugar, que é no alimento dos peixes. Por quê? A utilização de anticoncepcionais em massa, de terapias de reposição hormonal, elas são ingeridas pelas mulheres e aí quando ela faz xixi, cai na circulação de dejetos e num lençol freático. Esse lençol freático deságua nas lagoas, nos mares costeiros. E já foi feita uma pesquisa e demonstrado que muito dos animais marinhos estão ficando estéril pelo excesso de estrogênio que estão recebendo. Isso é o que a gente vê. Nós estamos numa sociedade hormonada em todos os sentidos. Porque imagina, como eu falei no início da live, por mais que eu queira parecer jovem, eu não vou ser. Vocês logo vão perceber. Mas se hoje eu fizer uso de uma terapia de reposição hormonal, amanhã eu me parecerei mais jovem ainda. E isso muita gente está usando. Aí volto a pensar, as terapias de reposição hormonal são formas muito inteligentes de curar, mas não é uma forma inteligente de massificar. E isso está fazendo com que nosso corpo se encha de uma quantidade absurda de estrogênio sem necessidade. E dentro do nosso corpo, o que vai fazer? Alimentar as células de sombra, porque elas estão aqui, aguardando um alimento. E esse alimento, quando é dado, elas se reproduzem de forma aleatória, de forma não inteligente, provocando os cânceres. Cânceres são proliferações de células que não têm inteligência. Células que um dia já viveu na Terra, no tempo dos mares primitivos. E elas são células atávicas. O que eu vi, a live já está acabando, mas o que eu venho aqui trazer? Porque, como eu falei também no início, algumas pessoas não assistiram, nós vamos lembrar sempre de uma coisa. Não adianta a gente ler, estudar e não refletir, não praticar e nem ampliar a nossa consciência. Não vai servir para nada. Há um ditado chinês que diz: saber e não agir é nada saber. Eu tenho um grande estudo, eu sei tudo e continuo comendo frango todos os dias.
não vai servir. Por que que não vai servir? Porque aquele alimento está acabando com a minha vida. E todas as funções intelectuais, as funções de sabedoria, de conhecimento, só servem para uma coisa, aquilo que os hormônios fazem, que é manter e perpetuar a vida. E aí eu quero deixar também para vocês aqui hoje, essa live daria muito mais tempo, eu posso no próximo encontro abordar outros aspectos, abordar os hormônios, abordar os principais hormônios, como eles se dinamizam dentro do nosso corpo, porque a dinâmica deles no nosso corpo, eles obedecem, em sua maioria, às células que estão no as glândulas que estão no cérebro. E essas glândulas que estão no cérebro, por menor que elas sejam, elas orquestram a produção dos nossos hormônios. Para finalizar, eu quero lembrar uma coisa que pouca gente sabe. Os hormônios, eles são colocados no nosso corpo, pingados pelas glândulas, obedecendo os ritmos cósmicos, os ritmos circadianos. Imagina que tem a hora certa, o hipotálamo dá o sinal, aí a hipófise vai e manda a comunicação para a glândula, e aí a glândula vai e coloca uma quantidade X de hormônio no corpo. É um dos mecanismos mais sutis para a nossa vida, da nossa vida. E esse mecanismo, ele é completamente orquestrado pelos ritmos da natureza. Portanto, aquelas lives anteriores, onde nós falamos da obediência aos ritmos cósmicos, das rotinas consorciadas com o sol, com a lua, com o vento, com as águas, essas rotinas, elas vão fazer com que as nossas glândulas fiquem em paz e derramem no nosso corpo a quantidade necessária naquele momento. Uma coisa assim, só para vocês verem, nós estamos com um alto índice de cortisol no corpo. E esse cortisol é como ferrugem, vai dilapidando nossas funções, vai acabando com as nossas células e permitindo que vivamos nesse estado frequente de estresse. Mas por que que acontece? Porque perdemos essas frequências. E que frequências são essas? Dormir, se alimentar bem, de produtos simples, naturais, coisas que não são engessadas, coisas que não são mortas e sepultadas, porque uma carne que você compra, você não mata o boi e tira, você já come uma carne velha, que não deveria comer, mas se come, é a pior coisa que a gente faz para a nossa vida. E nosso plano de inteligência vai diminuindo. E aí, com esse plano de inteligência diminuído, nós somos presa fácil de um sistema de morte. Precisamos sempre, e toda live eu lembro disso, nós não estamos num sistema de vida. Tudo aquilo que o sistema veicula como bom, põe um pé atrás. Ou então o famoso ditado, pulga atrás da orelha. Cuidado, cuidado. Porque, como meu filho sempre diz, aquilo que atrai muita gente, que dá muita gente, só degenera o cérebro. Então, trago para vocês algumas coisas que nós aqui no Espaço Ayun desenvolvemos. Aqui nós desenvolvemos yoga. Ser humano, eu quero terminar essa live lendo um texto que o nosso mestre Shri Shri Anandamurti nos deixou sobre yoga.
Deixa eu ver se é esse texto aqui. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, ouçam muitas vezes. E quem sou eu? E quem somos nós para ir contra a um mestre iluminado que veio à Terra para dar um lenitivo a essa humanidade? Então eu quero concluir a live de hoje com esse texto. Existe um desejo comum em toda a vida e qualquer mente humana, e esse desejo diferencia o humano de um animal. O ser humano de um animal e o ser humano de uma planta. Qual é a diferença? A mente do ser humano quer se expandir. Em segundo lugar, ela quer se tornar una com a entidade cósmica. E em terceiro, ela quer fazer algo nobre. E em quarto, ela quer paz. Uma paz suprema, uma paz imperturbável. Essas são as 4 qualificações especiais dos seres humanos. Logo, yoga é o caminho do progresso, o caminho do desenvolvimento para todo e qualquer ser humano. Na vida individual, devemos praticar yoga. Na vida coletiva, devemos encorajar outros a praticarem yoga. É a panaceia para todas as aflições humanas, no plano físico, no plano psíquico e também no plano espiritual. Eu estou aqui agora divulgando, conversando, porque em algum momento eu recebi isso. Porque isso é vida. E eu só vou despegar desse planeta o dia que eu ver essa cidade com fila na porta dos núcleos de yoga. Que aí eu já sei, a sabedoria chegou. Namaskar para todos, com todo o meu carinho, e até semana que vem, com a continuação desse assunto ou outro, não sei. Só o cosmos sabe.